Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Oi, gente. Eu sou a Gabi. E a gente tá aqui para mais um episódio do Chama a Clínica, o seu podcast semanal sobre medicina, amenidades médicas e muitos outros assuntos importantes no nosso dia a dia. Hoje a gente vai se prometer num negócio que assim... Por essa nem o futuro esperava. Só faltou uma pipoquinha aqui hoje. Uhum. Porque a gente vai comentar sobre o que, gente? The Pitt. É. E eu tô querendo indicar The Pitt na Tudo Menos Medicina há muito tempo. Mas tem um tempo que a gente não posta Tudo Menos Medicina e outro a gente tá relacionado com medicina. Eu falei, aí vai ser meio roubar, não dá pra indicar. Tem muita relação com medicina, né? Mas enfim, você pode colocar aqui... um Tudo Menos Medicina, mas é medicina. Vai ter que ser. Gente, estamos aqui numa mesa de viciados. Viciados em The Pitt. Superou o término de The Pitt. A gente maratonou na medida do possível. E volta em janeiro. Vai ter segunda temporada. Ainda bem. E a gente veio comentar um pouquinho da série. Eu sou uma grande sommelier de séries médicas. É verdade. Eu já assisti Grey's Anatomy. Não terminei, porque, pelo amor de Deus, né? Grey's Anatomy... Mas eu já assisti Grey's Anatomy, eu já assisti House. De começar uma coisa e não terminar, então eu não consigo... Eu não tenho essa angústia. Eu abandonei o barco muito fácil. Sabe por que eu tenho muita dificuldade de começar essas que já tem 10 temporadas? Não, aí eu não começo. É simples não, eu também não começo, sem dúvida. Então, assim, porque essa, por exemplo, eu acho que vai dar, porque agora janeiro vem. Aí depois passam 6 meses que eles vão... Se eles dão um espacinho, aí é bom. Aí é bom. Olha, pra você que tá aqui rodando a tela do Spotify, tá ouvindo The Pitt, não tá entendendo nada... Nós somos o Chama Clínica e estamos conversando sobre essa série médica famosa que tem dado o que falar aí. E a gente resolveu ver, porque a gente gosta também de série, Netflix, nos nossos tempos livres. E ela tá no Max. Tão legal. Lembra que ela tá no Max. Ela tá no Max, que bom. É porque, pra mim, Netflix remete a todas as outras streams. E ela se passa num ambiente diferente das outras séries médicas, né? E a pegada é completamente diferente. Então é uma pegada mais vida real, inclusive no que diz respeito até as informações médicas, a abordagem de algumas condições médicas, muito próxima da realidade mesmo e do que realmente a gente faz. Sabe um fato curioso que eu achei muito legal? Além da The Pitt ter ganhado como a série médica mais realista, não sei em qual categoria, mas ganhou. Não existe música de fundo. Vocês já repararam? Todos os sons são de fato do hospital. Pois é. Verdade, não tem. Muito legal. Não, e aqui, sério, eu tô sem dar plantão na UTI, embora eu ame e tal, mas é isso, a série acontece e você vai, uma coisa atrás da outra, você vai falando assim, meu Deus, isso vai acabar. E é assim que o nosso dia acontece num plantão. Pra quem não assistiu, a série se passa no departamento de emergência, né, de um hospital nos Estados Unidos. Pittsburgh, e cada... né? Por isso The Pitt. E cada episódio é 1 hora do plantão. Eles falam, quando eu escutei isso pela primeira vez, eu falei assim, nossa, deve ser parado. Mas, gente, eu nunca vi 1 hora tão ocupada na vida. E aí, no primeiro episódio, a gente tava vendo, eu e a Gabi vimos juntas. Ela tá assim, é assim mesmo o plantão? Eu falei, é assim mesmo, por isso que você não consegue pegar no telefone. É óbvio, gente, tem dias mais corridos, dias mais tranquilos. Mas, no geral, assim, ali, né, nem UTI, né, departamento de emergência, as coisas vão chegando mesmo, tudo junto. Ali é um departamento de emergência de alta complexidade, né? Sim. Então ali porque é trauma, né? Então, assim, é um centro de referência em trauma, além de clínico, né? Assim, de doenças clínicas, também de doenças cirúrgicas e trauma. Então, e diferente do CTI, porque eu acho que aí 12 horas seria monótono. Talvez. Depende. UTI bem agitada. Não, mas o CTI tem limite de paciente. Tem limite de paciente. Não é porta aberta, então, né? Assim, igual lá. Então você teria, se você tem 10 pacientes, tudo bem que eles podem intercorrer, pode ser um plantão mais difícil, mas você ficaria preso na história, muitas vezes, de um paciente só. Então, assim, ali você conseguiu, como é porta aberta, eles conseguiram trazer um monte de história, um monte de problema, um monte de dramas mesmo da vida do médico, da vida do paciente. Isso é que é tão todos legal. Muito relevantes. E porque, no final das contas, tem um vídeo... eu vou achar esse vídeo e colocar pra vocês, pelo menos a referência, que é como que é um dia a dia
É sobre empatia o vídeo, assim. Que na vida das pessoas estão acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. E essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão fazendo outras coisas. E muitas vezes tem que deixar de lado esse problema, essa questão, mas às vezes é possível, às vezes não. Então, mostrando a fragilidade do médico também. Para contextualizar um pouquinho mais, vocês então se passa nesse ambiente de emergência de um hospital de porta aberta dos Estados Unidos. E lá tem um preceptor, que é o chefe, né, do serviço de emergência. É o chefe do plantão. O Robbie tem nosso coração. A gente ama o Robbie. Ele é o meu preferido. E tem os residentes. Então, tem o residente na escala ali hierárquica, o R+, o R-. E lá funciona de uma forma diferente. Lembrando que a emergência são 3 anos. São 3 anos. R2 mas e R3 emergência. Aquele outro é R4, que ele tá fazendo não sei o que. Enfim. A gente não vai entrar nessa toada. A gente vai ter que chamar um médico dos Estados Unidos pra explicar pra gente. Eles têm os residentes representando o R3, R2 e R1. E os acadêmicos que estão chegando na primeira hora, é o primeiro dia dos acadêmicos. Então, se você é acadêmico, você vai se identificar. Se você é residente, você vai se identificar. Se você é preceptor, você vai se identificar. Cara, todo mundo. E às vezes são acadêmicos de diferentes épocas da faculdade. Épocas da faculdade e lugares também, tipo, escolas diferentes. E foi muito engraçado que a gente começou a assistir. Eu estava literalmente começando o internato. Aí no meu primeiro dia eu mandei mensagem pra aquele e falei assim: eu tô me sentindo depite. E as coisas bobas, sabe aquela internícia, existe esse termo, né? Quando o interno faz uma bobagem. Eu falava, gente, eu tô fazendo a internícia que eles fazem. É legal, assim, como é que eles evoluem em 12 horas. É claro que isso mimetiza, eu consigo trazer isso muito pra evolução de vocês ao longo do estágio, por exemplo, ou do próprio residente ao longo da residência. Claro que ali é de uma velocidade muito mais rápida, que é pra a série ficar dinâmica. Mas realmente o olhar do acadêmico, do residente, do médico atento, permite a ele uma evolução muito mais rápida. E que os internos, eles vão evoluindo no final, assim. Um que você achava que, nossa, não é possível, esse é meio songa, e ele vai deslancha. Bola. E você vê que é a postura, né, de sugar, na expressão da palavra, o máximo de conhecimento que você consegue. E o quanto disposto você tá ali mesmo, assim, você tá ali genuinamente, você tá ali 100% disposto, né, a aprender, a fazer o que tem que ser feito? Esse é um questionamento. Quando eu assisti, você falou pra mim, nossa, todo acadêmico devia assistir essa série, porque você se enxerga. Eu me enxerguei em vários personagens, assim, não, nossa, eu sou esse personagem, mas eu me enxerguei em várias atitudes. E aí, quando você enxerga no outro, você fala, eita, isso aí não é legal de fazer mais. Ou então, nossa, isso é legal. Nada mais. Aquilo ali, eles se reproduzem muito bem, assim, até questões de conduta médica, entendeu? Então, assim, a rapidez da tomada de decisão, a organização do serviço. Vocês viram que tem uma enfermeira-chefe no plantão que, aliás, faz toda a diferença, ela é a dona do plantão, né? Então, assim, Dana, a diva. Nossa, a diva, adoro. Ela é muito boa, assim, ela comanda mesmo, e aí você vai entendendo, a gente que gosta um pouquinho sobre dinâmica do pronto-socorro também, de como funciona a gestão de recursos, das coisas, você vai vendo como que eles construíram, né, e como que funciona um serviço que funciona bem, porque o serviço funciona muito bem, gente, assim, a capacidade daquele pessoal ali resolver as coisas é absurda, entendeu? Absurda. Então, e você falou um negócio, a gente comentando entre nós, super legal, que é da capacidade que eles têm de identificar as prioridades. Sim. Então, o paciente chegou ali com dor. Medicador, depois você vai conversar com o paciente, né? Que é uma coisa que a gente fala, assim, sobre nossa demora na tomada de decisão nesses ambientes mais críticos. De, às vezes, tratar o sintoma antes de tentar descobrir a causa desse sintoma. Mas algo muito comum, assim, sabe? O paciente chega e tá todo mundo treinado, tá? Então, assim, se o paciente está sentindo dor, não é o médico não precisa dar ordem. Ele tem vai, aquele enfermeiro ótimo também. Esse é o nome técnico de enfermeiro. Do cabelinho, né? Ele é muito bom. A outra... Matei, eu não queria dar uma spoiler, não vou contar. Então, assim, você vê que o enfermeiro, ele chega, o técnico de enfermagem, ele fala, tô fazendo esse remédio, ok? Ok. Então, está todo mundo treinado. Todo mundo, olha, o paciente está sentindo dor, vou fazer um analgésico. O paciente está sangrando, deixa eu conter o sangramento. Peças de uma engrenagem funcionando. Todo mundo funcionando, todo mundo
mundo chamando atenção, todo mundo preocupado com o paciente, todo mundo sinalizando alguma coisa, ó, exame saiu, o paciente está aqui esperando, o paciente tem que fazer tal procedimento, o paciente já fez o procedimento, esse paciente está esperando vaga em determinado setor do hospital, então está aguardando uma interconsulta, já foi avaliado, precisa ser liberado. Então, assim, todo mundo está trabalhando em prol de um funcionamento do serviço. Então, achei fluxo de atendimento, você começa a sinalizar... fala que isso nem todo mundo conhece, que é a forma que eles fazem lá. Eles fazem exatamente isso, assim, eles fazem o esquema que é o fast track. O que é isso? O médico vai até o paciente, não é o paciente, você vê que não tem consultório. Você reparou na série que não tem consultório. Então, assim, existe um médico triagista, que é uma das residentes que fica na porta do hospital. Muitas coisas ela vai liberar para... Maquei, exatamente. Ela libera da porta. Ela resolve manda embora. Ela tá ali para isso. E aí, os que entram na ambulância, essas coisas já estão colocadas lá dentro. E ela vai colocando, ó, esse paciente não adianta, eu não vou resolver isso aqui agora. Coloca ele lá dentro. E os pacientes são colocados nos boxes. E aí, tem a tela, lá eles funcionam como tela, que pode ser... Você pode ser comunicado, mas lá ele tem a tela que a pessoa olha, box tal, tem esse paciente com essa queixa, deixa eu ir lá atender o paciente. E aí você pode atender o paciente, se você vai liberar direto, você manda ele embora. Eu vou pedir algum exame. Você está lá no computador, você já pede algum exame. E aí você pede o exame, esse paciente tem um técnico de enfermagem junto com você no box, ele coleta o exame, já manda o laboratório para análise e depois ele vai te cobrar. Tem alguém, ele precisa reavaliado. Em alguns serviços lá não funciona assim, mas em alguns serviços existe o médico reavaliador, que ele passa só reavaliando os pacientes. Ali tem o papel do Rob, que ele gere todo mundo, então ele discute todos os casos. Então, e vai direcionando. E ajuda na tomada de decisão. Você vai fazer isso, se der isso, você já faz isso. E ele vai desenvolvendo. Os pacientes são liberados. E aí, assim... E o tanto que eles usam poucos, gente. A Gabi tá assim, é assim mesmo. Eu falei, é assim mesmo. Deveria ser. Os acadêmicos, a gente usa do nada, pau, e todo mundo sabe. Eu falei, que é isso? Eu quero um butterfly. Os acadêmicos... Eu falei com ela que a gente já quis um butterfly. Eles fazem propaganda, inclusive, do butterfly. Tem outras marcas agora. Mas eles fazem propaganda. Mas assim, em resumo... A gente já tava doido pra fazer isso, pra trazer o The Pitt pra vocês. Vejam. Assistam. E no final, gente, no final não vou contar. Aí, uma ideia que a gente vai fazer é analisar algumas condutas de The Pitt. Isso. Veja, comenta se vocês querem isso, que aí a gente faz. Que é pegar algumas cenas, né, e comentar. Isso é bem legal. É bem legal, porque é uma série muito ampla. Dá pra discutir conduta, dá pra discutir... Nossa! Soft skills, dá pra discutir... Muito. Nossa, muito vício. Gestão, tudo. Muita coisa. Relações humanas, isso é muito legal. Relação com o colega, relação com a enfermagem, relação com o paciente. Como que é complexo isso tudo. A gente tenta trazer aqui para vocês, para discussão, mas não no intuito de falar como se fosse fácil. Não é fácil. Por isso que a gente está trazendo aqui, para tornar esse conhecimento mais acessível para vocês e mais leve mesmo, com essa cara de descontração que a gente gosta. Enfim, assistam The Pitt e contem pra gente o que vocês acharam. E a gente tentou... É muito difícil falar sobre a série sem dar spoiler nenhum. Então, por isso que a gente tá aí sendo breve. Exatamente. Mas... E é só pra deixar o gostinho pra vocês assistirem e nos cobrarem pra dar os comentários. Vamos analisar tecnicamente The Pitt. Inclusive fazer críticas. Tem frase? Eu não tenho crítica. Tem. Não tem, cara. Tem uma coisa bem legal que eu achei... Tinha que ser a frase de The Pitt. É de The Pitt? Não é The Pitt, não, mas eu acho que tem muito a ver com The Pitt, cara, dessa frase aqui. Eu achei, tava procurando essa frase, eu achei. A pessoa que diz que não pode ser feito não deve interromper a pessoa que está fazendo. Eu acho isso muito boa. É muito The Pitt isso, porque você acha que você não pode fazer? Deixa alguém vai fazer. Então, assim, não interrompa aquela pessoa que tá fazendo, não atrapalhe. Essa frase, ela tem um tamanho. Eu acho que tem uma vibe. Eles falam isso em algum momento, eu acho, na série. Na dúvida, não. Em alguma entendeu? Então, assim, mas não interrompa. Achei perfeito. Encerrou com chave de ouro. Algum mensagem final?
tipo, de outras, sigam a gente. Gente, sigam a gente tá aí literalmente em todas as plataformas. Blá, 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 de todo final de episódio. YouTube. Você ainda não tá seguindo a gente? Mas enfim, YouTube. Aqui, se inscreve no canal, sério mesmo, pra quê? A gente tem 1.000 seguidores lá, no meu quase 60 mil, no TikTok do Chama mais de 80 mil, no Chama mais de 20 mil. Vocês estão miserando inscrição lá no YouTube ainda. É de graça, viu, gente? O YouTube não tem que pagar nada pra fazer isso, não. Se inscreve e lá. no Substack, que é a nossa newsletter, agora, a gente migrou pra Substack porque é uma plataforma muito ampla e você consegue ter acesso a todas as nossas newsletters antigas, que era uma crítica, uma dor, assim, de vocês. Às vezes vocês se inscreviam na newsletter, começavam a ler, gostavam e não tinham acesso às antigas, porque a gente fazia só por e-mail. Agora a gente tem um aplicativo que tô pra te falar que vai bombar daqui a um tempo, porque é um aplicativo muito legal, muito bom. Já está bombando. Nossa newsletter, ela tem recorde de aberturas de e-mail, né? Assim, a gente consegue avaliar isso e é sempre muito gratificante pra gente quando a gente vê que os nossos números são muito bons. E a nossa newsletter está nesse aplicativo, chama Substack. Você não precisa dele pra ter a newsletter, você pode continuar recebendo pelo seu e-mail normal. Mas se você quiser baixar, você consegue ver todas as newsletters, fica num esquema tipo um Twitter e é muito fácil de mexer e é muito legal. Então, fica essa dica final aí. Muito bem, até o próximo episódio. A gente se vê. Beijo, pessoal. Valeu. Tchau.